E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho desse tópico chamado uso de crédito e administração das dívidas. Há vários subitens dentro desse tópico, mas hoje nós vamos falar um pouquinho de definição de crédito. O que são os créditos? Um crédito nada mais é do que uma fonte adicional de recursos que não são seus, né? E que você obtém por meio de terceiros, como banco, instituições financeiras voltadas a créditos, né? Isso tudo para que você busca um crédito? Porque ele vai possibilitar a antecipação de um consumo, uma aquisição de bens, né? Ou a contratação de um serviço. Quais são os meios que eu posso conseguir? São vários, são diversos. Alguns com juros mais severos, com juros mais altos, outros com juros menores. Mas, por exemplo, os dois campeões aí são o cheque especial e os juros rotativos de cartão de crédito. E também existem empréstimos mais baratos, vamos dizer assim, né, que são os créditos imobiliários, porém se tornam muito caros porque demandam muito tempo para você pagar, por exemplo, uma casa, e o de veículos que são mais caros e você demanda menos tempo. Existem compras também que você faz, que tem comprar crédito sem juros, geralmente lojas comerciais, né, que você parcela em 10 vezes, muitos lugares fazem sem juros, né? Bom, mas o importante é você entender qual a melhor forma de você buscar esse recurso, né? E isso demanda de cada situação. Bom, fato é que quando eu preciso de um crédito, né, eu vou pagar juros. Quanto maior o tempo que você vai devolver esse dinheiro, você vai pagar juros, né? O que são os juros? O valor do aluguel. Como se você alugasse um carro ou uma casa e pagasse aluguel para utilizá-los, como se você pegasse o dinheiro e falasse assim, olha, durante esse período eu vou utilizar seu dinheiro, eu vou devolvê-lo daqui a pouco, mas eu vou pagando juros em relação a esse empréstimo que eu estou fazendo, né? E quanto maior o tempo que você ficar com o dinheiro, maior será os juros que você vai pagar. Então existem juros simples e juros compostos. O que são os juros simples? O juros simples é aquele que você vai pagar somente sobre o capital inicial, né? São os juros não capitalizados. Por exemplo, eu pego o empréstimo de R$1.000 e vou pagar 5% ao mês de juros simples. Então já está definido. O que é 5% de R$1.000? R$50. Quanto tempo eu vou demorar para pagar esse dinheiro? 6 meses. Então eu tenho o capital de 1.000 e tenho mais R$300 para pagar. E o valor total então é de R$1.300, que aí você divide em 6 meses para ficar em parcelas iguais. Os juros compostos são bem diferentes. Aqui já está até uma formulinha, que essa fórmula fala o seguinte: o montante é igual ao capital que você está pegando, e aí essa fórmula, o 1 que faz parte da fórmula, mais o I que é a taxa de juros, tá? E o N que é o tempo que você vai ficar com o dinheiro. Então o que é um juro composto? São juros sobre juros. Então, por exemplo, os mesmos 6 meses com juros de 5% ao mês, mas juros compostos. Esses são os juros que o banco lança a mão para quando ele está te emprestando. Mas também quando você aplica, você também recebe juros sobre juros. Mas, por exemplo, se você vai pegar 5% e pagar em 6 meses, então olha como é que seria o desdobramento dessa fórmula. R$1.000 mais os 5% dá R$50, então tem R$1.050. No segundo mês eu vou pegar R$1.050 mais 5% de R$1.050, que vai dar R$1.102. No terceiro mês, R$1.102, olha, já são os meses com os juros sobre juros. Então, eu não vou mais me basear em 5% em cima de R$1.000. Agora, 5% em cima de R$1.102, que vai dar R$1.157. 1.157 mais 5%, que dá R$57, não mais 50, como no juro simples, até que você vai chegar a 1.340. Então assim, galera, entendam que os juros compostos, eles parecem bonitinhos a curto prazo, mas a longo prazo vocês vão ver daqui a pouco como eles te detonam. Bom, e para que a gente toma então esse crédito, né? Tem vantagens e desvantagens. As vantagens são antecipação de consumo, ponto, né? Você não tem recurso suficiente, então você antecipa um consumo através do crédito. E serve para atender emergências para quem não tem controle financeiro, porque na realidade as emergências a gente já tem que ter um dinheirinho que é a nossa reserva de emergência para que quando
aparecer qualquer situação de imprevisto, você tem aquela reserva de emergência, então você não precisa recorrer a juros. E também para aproveitar a oportunidade, quando você tiver já uma experiência em qualquer tipo de mercado, seja imobiliário, financeiro, que você vê ali uma possibilidade boa, né, para ter lucro, você pode lançar a mão aí de um empréstimo, né? Bom, as desvantagens são diversas, como a gente já vem falando há muito tempo, né? Então, antecipar dinheiro, antecipar consumo implica em pagamento de juros, e são juros compostos, tá? Então, você tem risco de endividamento excessivo, né? Então, isso pode comprometer a vida financeira sua, da sua família, pode trazer descontrole emocional, doenças a partir disso, problemas de saúde mesmo, desestruturação familiar. Isso pode fazer com que você limite seu consumo no futuro e perca possibilidades de bons investimentos no futuro. Olha um exemplo aqui bacaninha falar para vocês. Olha só, vamos imaginar então que a gente vai comprar um veículo de 40 mil. Você tem 16 mil, que equivale a 40%, você vai pegar 24 mil. 24 mil a um juro de 1,8, que hoje o mercado deve estar até mais, porque a Selic está muito alta, está 13,75. Bom, se pagando 1,8% ao mês em 5 anos, que são 60 meses, pagando uma prestação fixa aí de R$ 657, fixa, mas os juros são compostos, né, para chegar a esse valor aí. Então você vai pagar no total de 60 meses R$ 39.420, ou seja, 39.420 mais os 16 que você já usou, né? Então olha quanto vai sair esse carro. Mas o mais importante é que de 24 mil que você vai pegar, você vai pagar mais do que o dobro, mais do que o dobro. Ou melhor, né? Vai pagar quase o dobro, né, galera? 34 mil. O dobro daria 48 mil. Você vai pagar quase o dobro, né? Mas é muita grana, né? E aí, galera, olha a segunda opção. Se você tivesse os mesmos 16 mil em mãos e pegasse, então, aportasse, depositasse no seu banco aí R$ 657, tá? Durante 31 meses com jurinhos aí de 0,5%, que os juros de 0,5% é um juro de poupança, tá? Hoje a gente teria opções muito melhores aí com a Selic alta, cara, você tem fácil aí 1% ao mês. Então você, no 31º mês, né, depositando R$ 657 por mês, pagando o banco te pagando 0,5% de juros, você teria os mesmos valores aí, né, os 24 mil, ou até um pouquinho mais, com os 16 mil que você já tinha, você conseguiria comprar esse carro à vista, né? Bom, e aí, galera, falando um pouquinho da administração da dívida, né? A dívida, então, quando surge a dívida? A dívida ela é uma coisa que, se a gente souber lidar com ela, a gente consegue ter uma vida tranquila, porque quem não tem uma pequena dívida aí, né? Então, toda vez que a gente não consegue pagar algo à vista, a gente paga a prazo, a gente acaba adquirindo uma dívida, mas aí você tem que ter controle, né? Saber administrar, saber quanto você ganha, né? Se você aplicar a regra dos 50, 30, 20 aí, essa dívida vai ser super tranquila, né? Você sabendo que você ganha menos 20%, porque esses 20% vai para uma conta sua, conta de investimento, sua reserva de emergência. Você sabendo que você tem 30% para gastar com a parte de lazer e 50% para os seus gastos fixos e gastos necessários básicos, você vive muito tranquilo e você não vai ter descontrole, né? Uma coisa muito importante para a gente entender e não adquirir dívidas é fazer um bom planejamento anual, não só mensal. Fazer um planejamento anual. Porque às vezes a gente faz o planejamento só das nossas contas, das contas mensais. Só que às vezes o que nos endivida é justamente aquelas contas, despesas sazonais. Sazonais são aquelas que elas acontecem em determinadas épocas do ano, como por exemplo o IPTU e IPVA, que aparece todo início de ano, imposto de renda que aparece ali no mês de abril, maio, material escolar, fevereiro, dia das crianças, outubro, aniversários. Aniversários é uma coisa que pega a gente sempre desprevenido. Natal a gente já sabe, dia das mães a gente já sabe, então assim, coloquem isso nas suas contas, que você não vai se enrolar, né? Por quê? A gente acaba não planejando esses gastos, essas despesas sazonais, e são elas que acabam fazendo a gente ter um descontrole e acabar precisando de empréstimos, né?
E por último aqui, falando que uma das coisas também uma mola propulsora da dívida é realmente o marketing, né? Porque o marketing e as técnicas de venda, ela faz com que o nosso desejo por compra aumente muito e muito. Seja dentro do supermercado, da farmácia, na padaria, se você não tiver um controle, uma listinha que você vai comprar, se você não tiver um planejamento correto, o marketing, as ações de marketing, merchandising vão fazer com que vocês consumam mais, ok? Porque elas impulsionam essas vendas, né? E a gente não tem noção quantas logomarcas, logotipo, quantas publicidades nós vemos diariamente, ao caminhar na rua, nas redes sociais, nos supermercados, na farmácia, na padaria. Então, se a gente não tiver cuidado, entender o que é necessidade, o que é desejo, a gente vai acabar consumindo mais. Um grande abraço, essa é a aula de hoje, galera.